Amados irmãos e irmãs, que nessa manhã possamos ter os ouvidos abertos, o coração sedento por mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus possa nos dar entendimento das profundezas, das coisas que Ele tem para nós. E temos vivido, irmãos, tempos muito difíceis, tempos em que estão tentando alterar a Bíblia, dizendo que ela é desatualizada, sendo que a palavra de Deus é inerrante. Tudo que Deus deixou para nós é bom, é edificante. Pessoas tentando alterar aquilo que Deus deixou para que se molde a sua vida errada. Pessoas que, confrontadas com a verdade bíblica, não conseguem suportar. Então eles tentam alterar. Eles querem fazer com que a palavra seja moldada aos seus pecados, que não confronte seus pecados. Então, tentam mudar. Só que, vamos dar um exemplo. Você não tropeça pela rua em pedras preciosas, não é verdade? Você não sai chutando uma pérola, chutando um diamante, tropeçando num pedaço grande de ouro. Para você conseguir essas coisas, você busca profundamente. Você vai numa mina e cava, e você vai buscando. Você entra num mar profundo para buscar a pérola mais linda, mais bem feita. Então, tudo isso requer esforço. E quando você entra na palavra de Deus, quando você começa a buscar, a orar, a pedir, Senhor, abra minha mente, mostra, Senhor, através que o Teu Santo Espírito me ajude a compreender a profundidade da Tua palavra. E Deus tem revelado coisas maravilhosas. Nada precisa ser alterado daquilo que Deus já deixou. Aí vêm as pessoas e falam, ai, mas a palavra de Deus fala que matava criancinha. Deus é o Criador da vida. E Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Se Deus mandou no passado, Ele sabia o que estava fazendo. Aquelas criancinhas já eram dele. E Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Agora, essas mesmas pessoas que falam, ai, Deus matava a criancinha, mandava matar, estão matando crianças no ventre. Pessoas que falam de alguém, de um ser supremo que criou a vida. Essas pessoas não criaram nada e estão matando criancinhas. Então a hipocrisia tem reinado em nossos dias. As pessoas questionando a Deus, questionando como Deus age, ao invés de irem profundamente, com diligência, com firmeza, com sede de conhecimento, entender quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Por que Deus faz algumas coisas? Por que Deus não faz outras coisas? Vamos entender o que a sua palavra nos diz. Esta palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Ela vai iluminando o caminho e nos mostrando por onde devemos seguir. Então,
Não há nada que precise ser mudado a não ser o nosso coração. O nosso coração precisa se voltar para Deus, precisa se voltar para a sua palavra e pedir o entendimento perfeito dela. E vamos nos aprofundando e cada vírgula, cada detalhe aqui escrito é ensino para a nossa vida. E diante disso, hoje vou falar sobre andar com Deus. E para isso, eu selecionei o personagem que tem muito pouca informação na Bíblia. Pouquíssima informação sobre ele. Mas de poucos versículos, vocês vão ver como podemos tirar uma mensagem edificante que nos ajuda no dia a dia. Andar com Deus. E a personagem é Enoque. Enoque, vamos saber quem ele é? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora vamos lá em Judas. Judas, versículo 14, a partir do versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, irmãos, Enoque, é isso que a palavra de Deus fala sobre ele. Temos personagens bíblicos deixados para nós com várias e várias páginas, contando detalhes de suas vidas, detalhes de suas quedas, de suas ascensões. Mas Enoque, foi dito isto. E o que podemos tirar da palavra de Deus sobre a vida de Enoque, diante de tão poucas palavras? O que essa vida tem para nos ensinar? E aí, vou mostrar para vocês o que Deus fala ali através da sua palavra. Andava com Deus. Para uma pessoa andar com Deus, ela precisa ter intimidade com Ele. Você não anda com qualquer estranho na rua. Se você está caminhando, você caminha com alguém que você conhece. E lá em Amós 3:3 fala: como andarão dois juntos, se eles não tiverem um entendimento? Como podem andar juntos se eles não tiverem
a mesma finalidade, os mesmos propósitos. Então você veja só, Enoque andava com Deus. E isso significava que ele agradava a Deus, porque Deus Santo não ia andar com um ímpio. Um Deus Santo anda com pessoas santas. E a pessoa vai se santificando com Deus. E ele tinha uma amizade. Ele tinha intimidade. Tinha amor e compromisso. Andava com Deus, ela carrega uma série de Enoque, para ele ter esse privilégio de ter como seu Deus, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que do nada fez tudo. Então, dessa palavra andava com Deus, você tira todos esses detalhes. Tem mais. Ele, Enoque, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quem diz que não tem pecado, mente. Então, se Deus falou que todos pecaram, a sua palavra revela isso, Enoque não era diferente dos outros. Ele também necessitava do perdão de Deus. Ele era um pecador que foi perdoado por Deus. Aquela caminhada fazia com que o seu dia a dia, as coisas, os seus relacionamentos, as coisas que talvez ele fizesse, ele buscava a Deus. Então ele foi justificado por Deus, porque ele andava com Deus. E essa presença revelava as coisas erradas que possivelmente ele fazia. E ele ia se corrigindo. Ele também tinha necessidade do perdão, dessa vida continuada e essa limpeza, e cada vez ficando melhor. Porque se você anda com os bons, você vai ficando melhor. Se você anda com os maus, cada vez você fica pior. Mas não era esse o caso de Enoque. Ele andava com Deus. E ele tinha fé. Enoque, tiramos daqui, dessas poucas palavras bíblicas, verificamos que ele tinha fé. E a sua fé o justificou. E não foi por suas obras. Não foi pelo que ele fez. A sua fé em Deus que o justificou. Ele também, tiramos dessas palavras, que ele dependia de Deus. Era uma dependência constante. Essa necessidade de estar diante desse Deus, sendo purificado, sendo melhorado a cada dia. E essa dependência, se ele dependia de Deus, é porque ele reconhecia a presença de Deus. Reconhecia quem ele era. A sua fé, ela não era uma fé fraquinha, era uma fé palpável, uma fé real, que o ajudava a cada dia, nessa andança, nessa caminhada com o Deus Altíssimo. Quando você caminha junto de alguém por muito tempo, você começa a ter comunhão. E essa pessoa que você está andando sempre, você tem uma comunicação. Você começa a ter intimidade. Você começa a conversar coisas do seu dia a dia, sentimentos, aquelas coisas mais pessoais. Você começa a contar para esse seu amigo íntimo.
esse seu amigo de toda. E esse seu amigo, em contrapartida, também começa a revelar seus segredos. E com certeza era isso que acontecia com Enoque. Essa intimidade com Deus, Deus também revelava seus segredos para Enoque. E a gente entende essa revelação dos segredos de Deus lá em Judas. Quando Enoque profetiza, fala o que Deus vai fazer com os ímpios. Então Deus vai se revelando para esse amigo Enoque. E você veja, dessa intimidade tem quando nós falamos com Deus, isso aqui foi Spurgeon que falou. Em louvor, quando falamos com Deus, nós falamos das nossas alegrias. Em oração, falamos das nossas tristezas. E em confissão, falamos dos nossos pecados. Então, isso é uma consequência de falar com Deus. Agora, vamos lá. Essa caminhada de Enoque não era uma caminhada qualquer. Ela tinha continuidade. Ele não caminhava um pouquinho e falava assim, dá um tempinho aqui, eu vou ali pecar e já volto. Não. O tempo inteiro ele estava com Deus. Foram 365 anos com Deus. Para nós, no nosso cronos, no nosso tempo, 365 anos é muito tempo. Porque lá na palavra de Deus nós temos a revelação de que Deus diminuiu o tempo humano. Que o homem tem uma média de vida de 70 anos. Aqueles que por sua robustez passam disso, têm cansaço e enfado. E é uma realidade, 100 e poucos anos a pessoa está muito cansada, muitas vezes debilitada. A vida média é 70 anos. Então, vejamos, a vida máxima. Então, vejamos que 300 naquela época de Enoque era uma idade até que jovem, dos 30 anos, porque eles viviam muito. O filho de Enoque, Matusalém, foi o que mais viveu na terra, 900 e poucos anos, quase 1000 anos. Então, 365 anos, perto do filho dele de quase 1000 anos, era uma idade até que jovem. Mas durante esse período que Enoque viveu com Deus, foi intensamente vivido, porque ele estava ao lado daquele Deus maravilhoso. E nessa idade de jovem, para aquela época, ele fez tantas coisas que agradavam a Deus, que Deus resolveu tomá-lo para si. Enoque não viu a morte. Mais tarde vamos falar sobre isso. Essa vida de Enoque, 365 anos, era uma vida de continuidade na presença de Deus. Ele tinha constância, ele não tinha altos e baixos. Ele tinha uma constância nessa amizade. Era uma caminhada progressiva. E quem está sempre na presença de Deus vai crescendo, vai sendo enriquecido. E a sua vida ela não fica parada. Cada vez mais Deus vai revelando os seus segredos, a profundidade do seu ser,
as coisas vão se avolumando dentro de você. Essa presença divina te afasta do pecado. Cada vez mais você vai tendo uma vida mais santa, mais completa, mais íntegra. Um homem íntegro é um homem inteiro, não um homem quebrado pelo pecado, triturado, esmagado por uma vida pecaminosa. Deus vai fazendo com que a pessoa fique inteira na presença dele. A cada vez mais você vai se santificando. Aquela presença é tão intensa que você não tem prazer no pecado. Aquilo vai perdendo a força. O seu eu e a presença, as setas constantes do diabo, a presença de Deus forma um escudo. E você vai esmagando o homem interior e vai se protegendo contra o inimigo externo. Isso é o que uma caminhada com Deus provoca nas pessoas. E Enoque usufruiu disso. Ele teve essa vida santa, separada, consagrado, nesse processo de degrau em degrau na presença de Deus. Estar com Deus faz isso. É um efeito. E agora, imagine Enoque vivendo isso. Com certeza ele tinha uma vida feliz e segura. Agora, será que ele não tinha problemas? Com certeza ele tinha. Porque o período em que Enoque viveu foi um período que antecedeu a destruição da raça humana. O pecado estava se avolumando. Aqueles homens viviam muitos anos. E esses muitos anos produziram grandes pecadores. Eles tinham muita longevidade, tinham uma vida muito longa, mas se eles não andavam com Deus, o seu eu e a ação maligna fazia com que eles produzissem cada vez mais pecados. E a palavra de Deus fala que a terra estava cheia de pecado. Os homens eram seduzidos pelas mulheres más. As mulheres más produziam filhos maus. Essas crianças, no meio dessa corrupção toda, cresciam e se tornavam adultos maus. Então a terra foi se corrompendo. E Enoque estava ali, andando com Deus e sofrendo, com certeza, toda aquela impiedade que você entende lá em Judas. Ele profetizando que Deus ia agir em cima daqueles ímpios que impiamente estavam vivendo e que seriam punidos por seus pecados. Enoque profetizando. Ele estava ali sofrendo o agravo dos pecados alheios, vendo a terra se corrompendo. Mas essa felicidade que eu estou falando é uma felicidade que você pode sim, mesmo em meio à tribulação, mesmo vivendo neste mundo de hoje. Não era diferente com Enoque. Ele estava vivendo como nós estamos vivendo nos dias de hoje, em meio à corrupção. Mas ele andava com Deus. Ele sentia a presença de Deus. Através da sua fé, através da justificação e da santificação, ele conseguia sim ter uma vida feliz em Deus. Apesar de todo confronto que ele devia ter,
com os ímpios. Era uma felicidade interna. Deus produzia uma alegria. E é isso que nós temos hoje. Através do sacrifício que foi feito já em Jesus. Jesus não tinha vindo na época de Enoque. Jesus veio na plenitude do tempo, quando Deus achou por bem. Num momento propício, Jesus veio e salvou através do seu sangue, do seu sacrifício. Ele salva todo aquele que o busca. Então veja só, mesmo em meio à tribulação, à dificuldade da sua época, Enoque era feliz, sim. E ele tinha a honra de andar com Deus. Agora veja só, Enoque, a palavra diz, para a gente poder entender quem era este homem, a gente vai, como eu falei no começo, você quer buscar pérolas? Você quer buscar diamantes? Pedras muito preciosas? Você quer buscar o ouro? Vá fundo, pesquise, estude, ore muito, se exponha à presença de Deus, para que esse Deus maravilhoso seja seu amigo íntimo e comece a te revelar os segredos dele. Comece a ter essa presença ativa na sua vida. E ele vai começar a contar os seus segredos para você. Então veja só, o que descobrimos em tão poucas palavras que a Bíblia revela? Que Enoque era o 7º depois de Adão. Por que a Bíblia fala de 7º depois de Adão? Porque esse Enoque não é o mesmo Enoque da raiz de Caim. Caim deu ao terceiro da sua geração, teve um Enoque também. Mas não é esse. Esse é da raiz de Adão através de Sete. Então veja só, ele era o 7º depois de Adão. Então, se a Bíblia revela isso, essa posição era de um patriarca. E os patriarcas eram homens públicos. Eles eram homens notáveis no seu meio. E esses patriarcas, eles tinham muitas responsabilidades, eles tinham uma boa reputação. Então não era qualquer homem. Ele era um homem de destaque. E aí, o que naquela época significava esse patriarca para a sua sociedade da época? Na sua casa, ele era profeta, sacerdote ou rei. Quando a gente fala na sua casa, é na sua parentela. E fora de casa, se ele tinha recursos, ele era conselheiro, magistrado, governante. Veja só a posição de um patriarca naquela época. Então, com certeza, Enoque tinha muitas tribulações. E sendo um homem público, ele tinha seus inimigos também. As pessoas que eram contra. Sempre tem alguém contra. O diabo sempre vai levantar pessoas para irem contra a pessoa que está fazendo o que é certo. Vai sempre procurar pôr armadilhas na sua caminhada. E mesmo Deus permite que algumas pessoas venham para nos
pôr na situação de humildade e de total dependência de Deus. Muitas vezes o inimigo, ele nos afia. Aquele que nos confronta, ele mostra, para ele confrontar, ele tem que ter algum argumento. E aquele argumento faz com que você vá buscar a Deus e vá ter a segurança e a confiança para confrontar o inimigo. Você precisa saber a quem você segue. Você precisa saber a quem você serve. Você precisa ter conhecimento desse Deus para poder mostrar esse poder, de onde vem a sua segurança, para aquele que está te confrontando. Quando o diabo veio tentar Jesus confrontou todas aquelas ofertas do diabo com a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E Jesus estava como homem. Ele tinha conhecimento, mas ali ele estava em carne. Ele passou pelas mesmas coisas que qualquer ser humano passa. E ele se utilizou desta palavra do Velho Testamento para confrontar o diabo. Então, muitas vezes precisamos estudar, precisamos conhecer para saber confrontar. Precisamos cavar e buscar os tesouros escondidos que Deus quer nos dar. Todos esses tesouros estão para nós, mas nós precisamos buscar. A parte de Deus já foi feita. A nossa parte é andar com Deus, buscar a Deus, conhecê-lo, ter intimidade, falar da nossa intimidade para Ele e Ele vai falar da sua intimidade para nós. Vai contar os seus segredos. E Enoque fazia isso. Ele era um homem de família. Ele tinha as responsabilidades com a família. Então, a gente não pode dar desculpa. Ah, mas eu tenho a casa para cuidar, eu tenho os filhos. Um homem fala assim, eu não tenho tempo para Deus porque eu sou um homem muito ocupado. Vocês acham que Enoque, sendo um homem público, com todas essas atribuições, ele não poderia também dar essa desculpa? Mas ele não deu. A palavra revela que ele andava com Deus. Ele continuamente andava com Deus. Então a nossa família, as nossas responsabilidades não podem ser desculpa. Não podem ser desculpa. A Bíblia revela através dessa biografia de Enoque que ele, apesar da condição de vida, ele andava com Deus. É possível sim. Qual é a sua prioridade? A palavra de Deus fala lá nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Se você colocar a Deus como prioridade, todas as outras coisas vão se resolvendo. Tudo. Deus vai revelando por onde você deve caminhar. Então a sua vida tem que estar sempre exposta à vontade de Deus. Vai trabalhando, não dê desculpa. Eu trabalho muito. Meus filhos me dão muito trabalho. Eu tenho que cuidar da casa, não dá tempo. Você não sabe como é a minha vida. Eu não sei. Mas Deus sabe. Ponha Deus como prioridade. E você vai ver como os laços vão se desatando. As pedras
vão saindo do caminho. Deus vai aplanando a sua caminhada. As dificuldades sempre existirão. A vida que nós temos hoje não era diferente da vida de Enoque. Tinha luta em cima de luta. Como nos dias de hoje, o pecado reinava e crescia. Imagine como era esse pecado a ponto de Deus querer destruir com um dilúvio e salvar apenas 8 pessoas. Poderiam ter entrado mais pessoas na arca? Com certeza. Mas elas não quiseram. Então imagine como era esse pecado. Como era generalizado. Como nos dias de hoje. A humanidade não mudou. E Deus também não mudou. Quem não aceitar o que Deus já fez, será destruído. É uma verdade. Aí lá em Judas, Enoque profetizou. Deus vai punir o pecador, aquele que vive impiamente. Então Deus tem alertado através da sua palavra. Tem alertado o mundo. Tem falado. E assim como no passado matavam os profetas, os de hoje tentam calar os profetas. E os cristãos perseguidos estão sendo mortos por sua fé e por também abrir a boca e falar a palavra de Deus. No mundo perseguido, nós temos uma perseguição. Não é como lá os cristãos que estão sendo mortos por sua fé, nos países fechados ao Evangelho. Mas nós também sofremos perseguição. Aquele que fala a verdade está sendo calado, estão tentando calar através de processos, através de pessoas se levantando contra, humilhando, ofendendo, agredindo. Existe sim uma perseguição. E a tendência vai ser a perseguição ficar mais acirrada. Mas a palavra, aquele que anda com Deus, vai se fortalecendo em Deus. Deus não desampara os seus. E queira vivamos ou queira morramos, somos de Deus. A nossa vida, quem anda com Ele, vai para Ele. Então não precisamos ter medo. Não precisamos temer o que está por vir. Precisamos sim andar com Deus, como Enoque fez. E aí, qual foi o fim de Enoque? Enoque, a palavra de Deus diz que tomou para si. Não fala que ele morreu. Porque diz que ele não foi achado. Se ele não foi achado, o seu corpo foi levado por Deus. Ele foi arrebatado. E se ele não foi achado, é porque ele foi procurado. Os seus buscaram por ele. Mas ele não foi achado. Seus parentes, seus amigos, ele foi levado para Deus. E esta é a esperança de todo aquele que crê. Que Deus, que Jesus um dia voltará para levar aqueles que estão vivos, primeiro os que estão mortos, ressuscitarão com corpos glorificados e serão arrebatados.
Depois os que estiverem vivos serão arrebatados e terão seus corpos glorificados. O que significa isso? Um corpo glorificado não tem mais dor, não tem doença, não tem mais sofrimento. Esta é a nossa esperança. Mas mesmo agora, com corpos que vão se decompor, que vai envelhecendo, nós temos a confiança de que quem anda com Deus é revigorado no seu interior. Aquele que anda com Deus, mesmo tendo seu corpo prejudicado pela doença, pelo sofrimento, tem no interior uma vida feliz em Deus. Quando nós ouvimos uma música, Sou Feliz com Jesus, conta de um homem que ele perdeu numa viagem, ele foi perdendo, só foi tendo perdas. Perdeu os filhos, perdeu um filho. Depois a sua esposa e sua filha foram numa viagem de navio e o navio naufragou. E aí a sua esposa conseguiu se salvar e falou: estou bem, porém só. Então ele ficou sabendo, suas duas filhas tinham morrido afogadas. Então ele teve a perda de um filho, depois teve a perda das filhas. Mas este homem andava com Deus. E apesar de todo o sofrimento, ele pôde compor esse louvor. Sou feliz com Jesus. Como pode uma pessoa que teve perdas? E ele, antes de perder seus filhos, ele perdeu a sua riqueza. Teve uma depressão muito grande financeira e ele perdeu seus bens. Como Jó, esse homem só foi tendo perdas. Mas ele andava com Deus. E Deus cuidou dele. E ele pôde gravar esse hino e dizer que apesar das lutas, apesar das tribulações, quem anda com Deus é feliz. Mas como? É uma felicidade, é uma tranquilidade que excede a todo entendimento. Só sabe disso quem anda com Deus. Quando você, como foi falado, como Spurgeon falava, você fala com Deus em louvor das suas alegrias, em oração das suas tristezas e em confissão dos seus pecados. Então, quem anda com Deus vai tendo essa intimidade e esse Deus conforta. Ele conforta. Ele vai te tranquilizando. Ele vai te mostrando que o seu lar está preparado nos céus para você. Isso aqui é só uma momentânea tribulação. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro, como uma fumacinha que vai se esvaindo. Então não tenha medo. Ande com Deus. E apesar de toda a tribulação, apesar de toda a luta, você vai ter esta paz, esta segurança e esta felicidade que só conhece aquele que anda com ele. Ele revela
para aquele que anda com ele, para aquele que é íntimo dele. Tão poucas palavras sobre a vida de Enoque. Mas veja quanto ensinamento a palavra de Deus nos revela. Andar com Deus, mesmo em meio a tribulações, a dificuldades, a confrontações com os ímpios, as lutas que estão agora momentâneas e que provavelmente você terá até que Jesus volte ou até que a gente morra. Se morrermos, seremos arrebatados na primeira leva. Se estivermos vivos, na segunda leva. Mas viveremos uma vida plena, sem dor, sem choro, uma vida completa, uma vida só de alegria, porque estaremos eternamente com aquele que a gente andava aqui na terra, com aquele que a gente buscava, que a gente tinha intimidade. Aí teremos eternamente a presença dele. Não mais neste corpo que perece, mas num corpo glorificado. Então, meus irmãos, meus amigos, a todo aquele que ouvir essa palavra, ande com Deus. E você vai entender o que é essa alegria mesmo em meio à tribulação. Essa tranquilidade e essa confiança como um pai, como uma criancinha que está passeando com o pai. Segura firme na mão do seu pai. Olha para ele com admiração. Sabe que ele vai cuidar, que ele não vai deixar tropeçar, pois sua mão está firme, segura na mãozinha frágil, delicada dessa criança. Que possamos estar seguros nesse Deus forte, nesse Deus amoroso e que cuida de nós. Somos como crianças segurando na mão do Pai. Ele não vai nos deixar. Ele não nos abandona. Mas precisamos estar segurando nas mãos fortes do Pai. Precisamos andar. Então vamos ter essa imagem na mente. Somos uma criancinha frágil, mas o nosso Pai é forte e Ele nos protege. Mas precisamos caminhar com Ele. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu escolha. Eu escolhi andar com Deus. E você? Que Deus te abençoe. Que você possa sempre escolher o melhor caminho, que é andar com aquele que criou todas as coisas e que te conhece no mais íntimo. Ande com Deus. Que Deus nos abençoe, que nos dê o discernimento correto para fazermos a boa escolha. Amém, irmãos.